1h33. Obrigado pela companhia. Seguimos juntos aqui nessa tarde de sábado na Jovem Pan com mais uma edição do Headline News e as principais notícias do Brasil e do mundo. A operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 23 pessoas mortas, é motivo de questionamentos e investigação. Para falar mais sobre isso, estamos em contato agora com o deputado federal Sargento Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo um assunto tão importante aí para o nosso país, para a nossa segurança pública, né? Pois é, deputado, e ontem, inclusive, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que seja apresentado em até 30 dias um plano de redução da letalidade em operações policiais aí no Rio de Janeiro. Como é que o senhor viu essa decisão? Olha, a gente vê com estranheza alguns posicionamentos, por exemplo, uma fala talvez rude, né? A PM do Rio me deve satisfação. Sim. O controle externo da atividade policial é exercido pelo Ministério Público, função constitucional e institucional do Ministério Público. As decisões judiciais não estão considerando a realidade que a gente está vendo nas ruas, não estão considerando narcotraficante, narcoterrorista, não está considerando mais de 400 traficantes armados de fuzil, granada, com poderio bélico de guerra. Então, essas decisões fora da realidade, longe da realidade, protegendo, supostamente protegendo os moradores daquela região, na verdade não está protegendo. Aqueles moradores hoje são escravos, hoje eles são reféns do crime organizado. Você vê um áudio, por exemplo, onde o camarada manda os moradores descerem e protestar. Você acha que o morador tem possibilidade de dizer não? Alguns vão porque já vão mesmo, já iriam, mas muitos não querem fazer isso. Então, assim, claro, tem que ter respeito à vida, mas das pessoas de bem. O traficante não vai largar a arminha dele, não vai pegar, botar o fuzilzinho dele no chão, falar, tá bom, seu policial, eu me rendo. Não vai fazer isso, pô. Ele vai atirar no policial. Parece que o sistema, parece que uma parte da sociedade quer que o policial morra ou não quer que entre naqueles lugares. Vamos fazer o quê com esses lugares? Nós já estamos perdendo o Rio de Janeiro, cara. A gente já está perdendo o Rio de Janeiro para a violência. Já não tem mais. A Avenida Brasil já está tomada de ponta a ponta pelo tráfico de drogas. Tem que encarar essa realidade. Tem que fazer um plano, sim. Tem que ser com inteligência, sim. Concordo. Até para proteger a vida do policial. As operações têm que ser com base na inteligência. Só que a realidade e a urgência da intervenção policial não permitem isso. E vai haver confronto. Todo lugar que a polícia entrar, vai haver confronto. O vagabundo no Rio de Janeiro é um vagabundo abusado, é um vagabundo que ataca, é um vagabundo que tortura e mata policial somente pelo fato de ele ser policial. É um vagabundo que metralha viaturas. É um vagabundo que não tem pena de ninguém, como fizeram com um jogador aí que entrou numa comunidade errado, porque ele era de uma outra comunidade, um morador, uma pessoa a princípio de bem, não conheço a índole dele, mas foi torturado, tomou um montão de tiro. O que é isso? Isso é ser humano? Isso é bicho, porra. Isso não é ser humano, isso é bicho, cara. Entendeu? Deputado. Então vinha uma decisão. Desculpa, vai, pronto. Não, vou passar a palavra ao Jorge Serrão, nosso comentarista. Ele também tem uma pergunta ao senhor. Por favor, queria Serrão. fazer uma pergunta importante para o senhor, né? Não seria interessante e fundamental também que a autoridade suprema também não fizesse um pedido ao narconegócio para que ele reduzisse também a letalidade na sua atuação, né? Porque vender droga precisa ser tão violento assim, né? É uma pergunta que eu faço ao senhor, sincera, né? Não, a pergunta é boa. O problema no Brasil, eu já falei isso, vou repetir outras vezes. O vagabundo aqui, ele não quer o lucro, não. Ele quer a violência. O cara, quando pede seu celular e você não dá, ele dá um tiro na tua cara. Quando ele vem tentar roubar teu carro e você toma uma atitude desesperada e arranca com o carro, ele te mata. Esse é o vagabundo que a gente tem. É um vagabundo que não quer vender a droguinha dele. É um vagabundo que quer dominar território. É um vagabundo que quer usar carro, moto roubada. É um vagabundo que quer construir a fortalezazinha dele lá, cheio de luxo, cheio de privilégio, às custas do crime. É um vagabundo que faz seu próprio tribunal, que julga, que mata, que sequestra, que vem para as ruas quebrar tudo, que faz como no Pará lá, ordena a morte de policiais, como fazem aqui no Rio também. Então, quer dizer, essa decisão parece que é uma decisão para um país como os Estados Unidos ou como algum outro país de primeiro mundo, onde o vagabundo não tem essa mordomia toda como tem aqui,
mas com a sociedade e a violência que a gente enfrenta aqui. Eu estou falando, é importante frisar isso. Nós vamos perder o nosso país para o narcoterrorismo. A atitude desses caras não é de bandidinho, de vítima da sociedade, como querem impregnar na cabeça de vocês. Uma senhora aí, que eu não vou citar o nome dela, falou inocentes mortos. Ela tinha que sofrer uma reprimenda. Nós tínhamos que ter uma punição aqui para quem defende vagabundo, para quem tenta colocar vagabundo como santo. Que isso é um absurdo. As pessoas estão morrendo nas ruas, nós estamos perdendo valor mobiliário, nós estamos perdendo nossas empresas para outro estado, nós estamos perdendo empregos, nós estamos perdendo uma série de questões por causa dessa violência desenfreada, desses animais, desses marginais que tomaram essas comunidades e fazem as pessoas reféns, fazem os moradores reféns, que 99% das pessoas que moram ali são pessoas de bem, e atacam a polícia ao tempo todo. O tempo todo atacam a polícia. Eu não sei como é que o nosso Supremo não está enxergando isso, a consequência dessas ações do STJ, decisões do STJ e do STF. Deputado, eu vou pedir que o senhor acompanhe com a gente agora uma reportagem do nosso Rodrigo Viga, do repórter do Rio de Janeiro, mostrando justamente que policiais militares e rodoviários que participaram desse confronto, que terminou em mais de 20 mortes na Vila Cruzeiro, entregaram as armas para serem periciadas pela Polícia Civil. Rodrigo Viga. As armas dos policiais militares e policiais rodoviários federais que participaram de um intenso confronto esta semana na favela Vila Cruzeiro, que resultaram na morte de pelo menos 23 pessoas, já estão com a Polícia Civil para serem periciadas. Elas foram entregues nesta sexta-feira e são armas que pertencem a 9 PMs e 3 policiais rodoviários federais. Foram eles que participaram na parte alta da Vila Cruzeiro, uma região de mata de difícil acesso, dos confrontos que resultaram nas mortes na favela na última terça-feira. Os policiais militares e federais reconheceram que retiraram dali ao menos 10 corpos de vítimas fatais. Só que naquela operação de terça-feira, 23 pessoas morreram. Uma delas supostamente foi atingida por uma bala perdida na favela da Chatuba, vizinha à Vila Cruzeiro. Os moradores estão se perguntando, e os outros 12? Muitos dizem que coube a eles próprios, moradores da Vila Cruzeiro, socorrer as vítimas e levá-las para o Hospital Getúlio Vargas. E dizem mais, que algumas dessas pessoas estavam no local errado, na hora errada e perto também da pessoa errada. A Polícia do Rio de Janeiro agora vai analisar, fazer uma perícia técnica nesses armamentos, nesses 12 fuzis dos policiais militares rodoviários federais para tentar avançar nessa investigação. Vai fazer chamado confronto balístico, aguarda laudos técnicos também do ML para montar o quebra-cabeça das mortes na favela Vila Cruzeiro. Essa é a segunda operação com o maior número de mortos em toda a história da Polícia Fluminense. Há relatos de moradores de que poderia ter havido excessos, irregularidades, ilegalidades e até execuções. Mas fontes da Jovem Pan no Instituto Médico Legal dizem que nenhum corpo chegou ao IML com marcas de facadas, como sugeriram os moradores da favela Vila Cruzeiro. As facadas seriam uma estratégia, segundo esses habitantes, para não deixar vestígios, rastros de uma eventual execução de vítimas na Vila Cruzeiro. Um outro detalhe tem chamado bastante atenção nessa investigação. Momentos antes da operação na Vila Cruzeiro, praticamente toda a unidade de polícia pacificadora teve o seu efetivo modificado. Quase 100 agentes da UPP da Vila Cruzeiro foram realocados, deslocados para uma outra unidade de polícia pacificadora. E recentemente também houve mudança no comando dessa unidade encravada na Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo da Penha, onde moram mais de 100 mil pessoas por lá. Do Rio, Rodrigo Viga. Agora, 1h42 e nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga, que produziu essa reportagem para a gente. Agora ele traz as últimas informações da tragédia na Vila Cruzeiro, traz para a gente as últimas informações sobre as investigações também. Esse plano, que nós falávamos aqui mais cedo, para tentar reduzir a letalidade policial. Mirando nisso, serão implementadas câmeras e uniformes da Polícia Militar a partir de segunda-feira, é isso, Viga? É isso mesmo, Brau. Com um certo atraso, houve um problema aí no fornecimento dos equipamentos, um problema técnico que já foi resolvido, já foi solucionado. Então, a partir da próxima segunda-feira, não são todos. Alguns policiais
de mais de 10 batalhões aqui do Rio de Janeiro começam a utilizar aquela câmera, né, na farda, na lapela, que vai acompanhar toda a ação, a intervenção, a operação desses agentes de segurança. Prioritariamente, agora de início, vão utilizar essa câmera na farda, essa câmera de monitoramento, policiais que fazem o patrulhamento nas ruas, fazem patrulhamento externo, ou seja, dos muros de um batalhão para fora. Mas a ideia é que, em breve, talvez até o final desse primeiro semestre, todos os agentes dos 39 batalhões e também 2 unidades, 2 companhias independentes já estejam munidos desse equipamento que é essencial, é fundamental, segundo especialistas, para a transparência da segurança pública no Rio de Janeiro. Porque, como eu disse agora há pouco na reportagem, moradores disseram que houve irregularidades, ilegalidades, eventuais execuções na favela Vila Cruzeiro, quando morreram 23 pessoas na última terça-feira, mas se os policiais que ali estavam estivessem já munidos desse equipamento, talvez muitas dessas acusações já teriam ido por terra, já teriam ido por água abaixo. Agora, os agentes do BOP, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que são aqueles que estão mais frequentemente das incursões e operações aqui no Rio de Janeiro, serão os últimos a utilizar esse equipamento, essa câmera no uniforme que começa a ser utilizado em algumas unidades, em alguns batalhões aqui do Rio de Janeiro, já a partir da próxima segunda-feira. Inclusive, essa câmera em uniforme faz parte daquelas recomendações feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que exigiu que o Estado do Rio de Janeiro apresentasse aí um plano para a redução da letalidade em operações e incursões policiais, especialmente em áreas conflagradas, favelas, morros e comunidades aqui do Rio de Janeiro. Brown. Ok, valeu. Obrigado, Viga, pelas informações. Boa tarde, bom sábado aí para você. Deputado Gurgel segue com a gente, deputado do PL do Rio de Janeiro, segue conversando com a gente sobre a situação no Rio e essa informação que traz o Viga, deputado, é algo que já acontece aqui em São Paulo, né? O uso de câmeras nas fardas, nos uniformes dos policiais militares e agora teremos esse uso também no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa medida, deputado? Eu gostaria que ela viesse com viaturas blindadas, que ela viesse com coletes preparados para projéteis de fuzil. Eu gostaria que elas viessem com todo o aparato que o policial precisa para efetuar bem o seu serviço. Eu acho que não vai mudar muito na vida do policial, vai mudar sim, que as pessoas vão se surpreender com as situações que passam o policial. Porque só quem já esteve dentro de uma comunidade sabe o que é estar ali e não é pouco disparo que esses vagabundos fazem contra a polícia, não. É muito disparo e sem responsabilidade, porque o policial tem a responsabilidade para com a sociedade. O vagabundo não tem. Ele atira em qualquer coisa. Ele mete a mão naquela arma ali e dispara sem pensar e sem ter medo das consequências, porque já tem um aparato de um mundo de pessoas para defendê-lo, para protegê-lo, caso dê algum problema para ele. Então, assim, um plano de diminuição da letalidade. Só tem um. É os marginais não atirando na polícia. Agora, por que não um plano de segurança pública e de retomada do Rio de Janeiro? Por que o nosso Supremo não determinou um plano organizado, um plano com ações de inteligência, um plano envolvendo todas as forças? Porque a situação ela é seríssima. Na minha opinião, tinha que mobilizar as Forças Armadas, as forças policiais, todas as forças para retomar o controle do Rio de Janeiro. Nós perdemos o controle do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta disso. Nós perdemos o controle do Rio de Janeiro para a vagabundagem. Não tem jeito. Serrão. Essa região do Complexo da Penha especificamente, onde moram ali 100 mil pessoas, é impossível que você tenha o controle dessa comunidade pelo Estado. Há muito tempo, o deputado tem toda a razão, conheço bem aquela região ali, o Estado ali se faz presente na base da ficção científica. As unidades de policiamento dali enxugam gelo. O domínio total daquela região é do tráfico. Como se pode resolver, deputado, na prática, essa questão? O que seria um plano de segurança ideal para a retomada dessas comunidades? Já se testou no Rio de Janeiro uma espécie de intervenção militar, que até foi comandada pelo general Braga Neto, e aquilo aconteceu, mas a situação parece que não mudou tanto depois de lá para cá. Então, qual é a saída para o Rio de Janeiro? Bom, eu separo segurança pública para fins didáticos em 3 pontos principais, né? Em 3 fases. Na fase 1, você fala de preparo
e condições de trabalho dos policiais. Então, você está falando de salário, de equipamento de ponta, de treinamento, de atuação, de condições, de carga horária, de todos os problemas que as instituições passam para efetuar o seu trabalho. No segundo plano, a gente fala das leis e da influência do Poder Judiciário e da persecução penal como um todo, e da execução da pena. Então, quer dizer, a reincidência ela é muito grande, a execução da pena só vem com despesa para o Estado, não tem contrapartida nenhuma do marginal. Você, num terceiro plano, você fala de educação, de economia e cultura, que a médio e longo prazo poderiam resolver uma parte da violência no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas nesse caso de colapso que a gente tem, o que se tem que fazer num primeiro momento? Primeiro, a vida do policial tem que ser preservada. Então, se atacar um policial, aquela área toda tem que ser ocupada por tempo indeterminado e tem que se retirar material de guerra desses locais, com o esforço de todas as forças, junto à polícia e às Forças Armadas. Porque os equipamentos, a arma que se usa nesses locais é de uso exclusivo das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas devem atuar na recuperação dessa arma, com toda certeza. E agir com energia, sim. Atacou um policial, baleou um policial, matou um policial, age com energia. Depois disso, deixa a polícia trabalhar, que a gente vai estabilizar e vai organizar. Mas sem resolver as fases 2 e 3, vai ser novamente enxugar gelo. A gente resolve por 1, 2 meses, 3 meses, mas depois volta tudo de novo. Complicado. Deputado, quero que o senhor acompanhe com a gente agora um outro destaque, falando sobre um outro caso de grande repercussão, que repercutiu muito nos últimos dias. Ontem, o senador Humberto Costa apresentou no Senado um projeto de lei como resposta à barbárie ocorrida com Genivaldo de Jesus Santos, morto depois de uma abordagem policial no Sergipe. A Yasmin Costa, direto de Brasília, traz agora para a gente as informações. Olha, no Senado, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, protocolou um projeto de lei para indenizar a família de Genivaldo de Jesus dos Santos. Pelo projeto, o Estado vai pagar uma indenização no valor de R$1 milhão à família de Genivaldo, além de uma pensão especial vitalícia e de uma pensão especial temporária a Maria Fabiana dos Santos e Enzo de Jesus Santos, viúva e filho de Genivaldo. O homem de 38 anos morreu depois de uma abordagem policial. Genivaldo foi parado por policiais rodoviários federais na BR-101, em Ubaúba, Sergipe, por não usar o capacete enquanto dirigia a motocicleta. No boletim de ocorrência, os agentes da PRF afirmaram que precisaram usar técnicas de imobilização sem êxito, evoluindo para o uso de tecnologias menos ofensivas. Eles admitiram o uso do gás lacrimogênio. O laudo do IML de Sergipe informou que a causa da morte de Genivaldo foi insuficiência respiratória e asfixia mecânica. Peritos aqui de Brasília vão a Sergipe participar dessas investigações. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos nesse caso já foram afastados das funções e a corporação abriu um procedimento administrativo disciplinar. Inclusive, o ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou também uma abertura de investigação pela PF e pela PRF. Segundo Torres, o objetivo é esclarecer o episódio com a brevidade que o caso requer. De Brasília, Yasmin Costa. Obrigado, Yasmin. Seguimos na nossa conversa com o deputado Gurgel. Quais as impressões do senhor sobre esse caso, deputado, que ocorreu no Sergipe? Houve excesso, de fato, por parte dos agentes e são necessárias punições? Olha, a gente precisa estar dentro da ocorrência para a gente conseguir ter uma opinião melhor. Ao que eu estou vendo, os policiais cometeram em algum momento ali ou algum equívoco, né? A gente não consegue saber os contornos da ocorrência. A outra ocorrência é onde um transeunte tomou a arma dos 2 policiais e mataram os 2 policiais, possivelmente podem ter influenciado a ação desses 2 policiais. Mas isso não impede, a gente sabe que nós estamos lidando com seres humanos. A diferença é que quando o policial erra, a punição vem para ele. Agora, o projeto de lei do senador, eu acho que não cabe. Eu acho que cabe à justiça definir isso. Isso sim é função da justiça, que vai avaliar se houve erro dos policiais, que vai avaliar a conduta dos policiais, mediante o procedimento que já deve estar aberto pelo Ministério Público.
E ali sim, em constatando que o Estado, através de seus policiais, cometeu algum ilícito, indenizar na medida proporcional desse ilícito e do dano à vítima. Não cabe ao senador. O senador acho que jogou para a galera nesse projeto. Não se pode fazer isso através de projeto de lei. Agora, a gente não defende que o policial mate todo mundo na rua, a gente não defende que o policial cometa ilegalidades, que o policial cometa crime. Eu até digo o seguinte, criminoso é criminoso, independente do que ele é na vida dele. Então, assim, mas é preciso avaliar, porque só quem estava ali naquele momento, eu estou tomando como base o que está sendo apresentado até agora pela imprensa. Nos contornos da ocorrência que você consegue ter uma percepção melhor e mais real do que deveria ter sido feito, onde houve o erro e etc. Muito bem, ouvimos aqui o deputado Gurgel, do PL, do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Bom sábado, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Para os senhores também, bom sábado.